Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Agradeço se você chegou até aqui, se você se inscreveu, peço. Se você não se inscreveu, peço que você se inscreva. Conheça meu trabalho, qual o meu intuito. Eu estou aqui dando a minha pequena contribuição para que a verdade venha a ser restaurada, né? E vamos em frente. Agradeço a todos vocês. Se você não se inscreveu, não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu like. Agradeço muito, viu, pessoal? Conheça aí o meu trabalho, dê essa força aí pra gente fazer com que esse trabalho, né, ele cresça, ok? Então vamos lá, A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. O jornal O Globo, de 6/10/2005, página 12, em matéria de Jailton de Carvalho, com o título, abre aspas, Governo indeniza família de ex-sargento da PM, fecham aspas, publicou a aprovação do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, de uma indenização de R$ 419.500 retroativa e pensão mensal de R$ 7.030 a Ilone Chanetes dos Santos, viúva do ex-sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Alberi Vieira dos Santos, promovido a capitão pela Comissão de Desaparecidos Políticos. Já a viúva do sargento, Carlos Argemiro Camargo, recebe apenas a pensão equivalente à graduação de segundo sargento, R$ 1.749, já computado o aumento de 13º concedido em outubro de 2005, pois o sargento Argemiro foi promovido por pós-mortem, por bravura a essa graduação. Somente no Brasil, com um governo de ex-subversivo, podem acontecer situações como essa. Um desertor subversivo e traidor de sua pátria ser premiado. É verdade, né, gente? Movimento Nacional Revolucionário, o MNR. Rompido com o grupo militar do Movimento de Resistência Militar Nacionalista, MRMN, e pressionado por Cuba para justificar o emprego dos recursos enviados e por seus seguidores descontentes com seus fracassos, Brizola criou o Movimento Nacional Revolucionário, MNR, organização composta por militares caçados e outros que continuavam na ativa, atuando clandestinamente nos quartéis. Buscando ser reconhecido como o grande líder da Revolução Brasileira, Brizola enviou a Havana Aloysio Palhano, membro do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, organização desarticulada pela Contra-Revolução. Brizola pretendia o apoio de Cuba para implantar a guerra de guerrilha no campo, apoiada pelo movimento urbano. Esses eram os planos do MNR. Uma coordenação em Montevidéu, de onde Brizola comandaria as articulações, tendo como assessor militar Dagoberto Rodrigues. Outra coordenação no Rio de Janeiro, onde estaria o Comando Nacional, com a direção de Bayard de Maria Boitex, e manter ligações em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tendo o jornalista Flávio Tavares como pombo correio entre o Brasil e o Uruguai. Para a formação dos guerrilheiros, Brizola obteve o apoio de Cuba. O treinamento se iniciava em Pando, no Uruguai, na propriedade de Isidoro Gutierrez, ex-vereador em Uruguaiana, ligado a Brizola. Os selecionados viajavam, segundo o esquema já descrito por Havana, seguido o esquema já descrito por Havana. Um deles foi José Anselmo dos Santos, o famoso Cabo Anselmo, ativo militante durante o governo Jango, que, depois de fugir da prisão, foi levado ao Uruguai. Lá
foi posto em contato com Neiva Moreira, Paulo Schling, Flávio Tavares e o próprio Brizola, que o designou para ir a Cuba, fazer treinamento de guerrilha. Em 1967, após receber passaporte e dinheiro, seguiu de navio até a Argentina e de lá para Paris, de onde, depois de várias escalas, chegou a Havana. Brizola desejava, com seu MNR, inicialmente instalar 3 focos de guerrilha. Ao norte do Rio Grande do Sul, liderado pelo ex-sargento Amadeu Felipe da Luz Ferreira, no Brasil Central, sobre a responsabilidade do jornalista Flávio Tavares, na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, coordenado por Dagoberto Rodrigues. Vamos lá. Guerrilha de Caparaó. Caparaó, região serrana entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, foi o local escolhido pelo MNR para a implantação de um foco guerrilheiro, por ter, segundo a teoria foquista, terreno propício com montanhas e selvas, ser de difícil acesso. Além disso, por estar próximo dos grandes centros políticos, o que facilitaria o desenvolvimento do movimento com a adesão das massas. O deslocamento dos guerrilheiros para a área começou no final de 1966. Logo surgiram os primeiros contratempos. Os acampamentos tinham de ser mudados com frequência por medidas de segurança. O local era muito alto e o frio intenso. Não havia uma eficiente rede logística de apoio e os meses de 67 foram de muitas dificuldades. Para não morrer de fome, o grupo de aproximadamente 20 homens, que se encontrava em torno do Pico da Bandeira, o local mais alto da Serra do Caparaó, começou a roubar comida e a abater animais. Denunciado pelos habitantes locais, de quem esperavam apoio, no mês de 67, os guerrilheiros foram cercados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em seguida, o controle das operações foi assumido pela 4ª Região Militar. Em abril, todos estavam presos. Após o fracasso de Caparaó, o MNR de Brizola não conseguiu implantar os focos guerrilheiros de Mato Grosso e do Brasil Central, dissolvendo-se em seguida. Flávio Torres, envolvido na preparação do grupo guerrilheiro, foi preso logo a seguir. Após se desligarem de Brizola, novas organizações seriam formadas por alguns representantes da, entre aspas, Frente de Caparaó, a Resistência Armada Nacionalista, a RAM, Grupo de São Paulo, o Grupo de São Paulo, Darcy Rodrigues, Onofre Pinto, José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, Pedro Lobo de Oliveira e outros. Ligar-se-ia a dissidentes do POLOP e formaria a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, e os remanescentes do Triângulo Mineiro, Jarbas Silva Marques e outros, se juntariam ao Movimento de Ação Revolucionária, MAR. Brizola, residindo no Uruguai e violando as leis que regem os asilados e exilados, provocou protestos do Brasil junto ao governo deste país, que o expulsou. O caudilho foi para os Estados Unidos e depois para a Europa, de onde continuou a conspirar contra o regime brasileiro. Em 1979, depois da anistia, voltou para o Brasil, usando permanentemente a bandeira de exilado que lutava pela democracia. Foi eleito, só no Brasil. Aliás, só no Brasil não, A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, enfim, Venezuela. Foi feito por 2 vezes, Vou voltar aqui para, Voltou ao Brasil usando permanentemente a bandeira de exilado que lutava pela democracia. Foi eleito por 2 vezes governador do Rio de Janeiro. Nossa. As principais marcas dos seus governos foram os poucos centros integrados de ensino público, o CIESP e o Sambódromo. Ai, que horror. Brizola faleceu em 21 de junho de 2004.
foi enterrado no Jardim da Paz, em São Borja, Rio Grande do Sul. Mesmo cemitério onde estão os túmulos dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. É lá mesmo que tem que ficar. Que descanse em paz o grande timoneiro das organizações subversivas que mais se assemelhavam ao exército de Brancaleone. Não fosse a morte em emboscada do terceiro sargento do Exército Brasileiro, Carlos Argemiro Camargo, as rocambolescas aventuras guerrilheiras de Brizola fariam parte do anedotário. É verdade, né? Se não fossem os remanescentes dos guerrilheiros de Brizola, que formaram ou entraram para novas organizações livres de sua liderança, Fidel Castro certamente até hoje lamentaria a perda dos dólares enviados a Brizola para o caudilho realizar tantas e desastradas peripécias. Era um traste mesmo, né? Vamos lá. As 7 bombas que abalaram Recife. Aeroporto de Guararapes, 25/7/1996. 1966, tá, gente? A Contra-Revolução completava 2 anos. Solenidades eram realizadas em todos os rincões do país. Em Recife, desde 8 horas desse 31/3/1966, o povo se deslocava para o Parque 13 de Maio para o início das comemorações. Milhares de pessoas estavam reunidas naquele parque quando, às 8h47, foram surpreendidas por uma violenta explosão, seguida de espessa nuvem de fumaça que envolveu o prédio dos Correios e Telégrafos de Recife. Quando a fumaça desapareceu, o povo, atônito, viu os estragos. Manchas negras e buracos nas paredes, a vidraça do 6º andar estilhaçada. A curiosidade era geral. O povo não imaginava que esse seria o primeiro ato terrorista na capital pernambucana. Ao mesmo tempo, outra bomba explodia na residência do comandante do 4º Exército. Ainda naquele dia, outra bomba que